Sejam muito bem-vindos, estamos de volta com Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Mamãe dizia que do jeito que chamar a gente vai, tá bom, Oli? Então estamos mais uma vez aqui, apresentando mais uma temporada do nosso programa. Agora estamos aqui na Hub 92, né? Compraram o nosso passe, a gente ficou bem agora, né, Oli? Agora a gente vai ganhar o céu, a gente vai voar. Então aqui, agradecer meu amigo Zé Luiz pela oportunidade. Estamos aqui agora no Hub 92, gravando nosso podcast Tá Bom Pra Ti. E também agradecer os pessoal que apoiam a gente, né? As empresas parceiras, tem a Doutor Suporte, eu tô aqui com o Oli, que me dá uma força muito grande. A Yasmin veio participar hoje pela primeira vez como telespectadoras. Muito obrigado. Aê! Tem Foto Sombra que nos apoia aí a gente, as canequinhas aqui, ó, do Tá Bom Pra Ti, ó. Quem faz é Foto Sombra, convidado sempre ganha a canequinha. E aí tem também o movimento TI Maranhão, a galera que participa, que ajuda a gente, que olha nosso podcast, que compartilha. Peço também para você que tá assistindo, compartilha os nossos vídeos, assiste, curte, porque aí o YouTube vai entender que é um programa legal e o algoritmo, né? Não fala mais algoritmo, agora é IA, né? A IA vai entender que é um programa legal e assim vai propagar. E mais uma vez eu tô aqui para eternizar a história de um dos empresários, né? Uma das grandes pessoas que faz o negócio de TI movimentar aqui em São Luís, né? Tô com um empresário aqui que começou também daqueles caras lá que puxava fio, né? Debaixo da mesa ali, ligava cabo de rede, cabo VGA. Tô com meu amigo que criou um negócio muito bacana. Desde já te agradeço. Eu acho tua história massa, eu acho tudo que tu montou muito bacana. Tô aqui com Pedro Cortes. É Cortes, né? Cortes. Pedro Cortes. Isso. Do Hospital do Notebook. Meu amigo Pedro, tá bom pra ti? Tá bom demais. A área de TI, né? Ela sempre esteve em alta, né? E continua, né? A gente fala que vem numa crescente, né? Muito mais depois da pandemia, né? A pandemia ela mostrou que o quão é importante, né? A parte de TI, né? Os profissionais de informática para o mundo, né? Então a gente vem num crescimento aí bem significativo. Legal. Se fala, cresceu muito, né, cara? Tem estatística que fala que cresceu o que deveria crescer em 15 anos. Cresceu agora só na pandemia, né? Mas, Pedro, antes de a gente entrar nesses detalhes aí, cara, eu queria saber quem foi o Pedro, como é que nasceu essa história, da onde tu veio, como é que nasceu eu posso falar um império, né? O Hospital do Notebook, porque, cara, é um negócio muito massa a tua empresa. Eu faço muito serviço lá, né? Tem a Doutor Suporte, a gente terceiriza muita coisa, e eu acho muito massa, cara. Poucas empresas são bem organizadas ali como o Hospital do Notebook, né? Já de cara, parabéns pelo negócio. Obrigado. E aí, como é que surgiu isso aí? De onde tu veio? Como é que nasceu o Hospital do Notebook? Certo, vamos lá. Nossa empresa ela já está há 13 anos no mercado, né? Então, a gente pegou ali o início de 2012. Pô, tinha que ser 13, né, cara? Desde 2012, né? E aí veio de um negócio de família, né? Na verdade, eu particularmente nunca tinha trabalhado com informática, né? Quem trabalhava com informática sempre foi meus 3 irmãos, né? E aí, mas a vontade de empreender era grande, né? A minha vontade de empreender era grande. Eu fui da indústria, né? Eu trabalhei mais de 10 anos numa multinacional, né? Mas não era contente, trabalhava, mas não tinha a felicidade que eu queria empreender, né? Mas não era TI, já era TI? Não era TI, era a parte de indústria, na verdade no porto, né? A parte operacional, né? E aí foi quando a gente se juntou, né? E eles já trabalhavam já na área e a gente teve essa ideia de abrir uma empresa, né? No qual a gente sentia a dificuldade de São Luís. São Luís, em 2012, tinha algumas empresas, né? Mas não no foco de manutenção, né? A parte de TI. Tinha mais era a venda de periféricos, enfim, mas profissionais não tinha. Então a gente teve a ideia, né? A sacada de tentar alavancar, né? Até porque o mercado de informática estava crescendo, né? E mais computadores do que notebooks, né? Então, assim,
tinha muita gente para trabalhar com desktops, né? E pouca gente para trabalhar com notebook, né? Que ainda era novidade, né? E aí a gente teve essa sacada e graças a Deus a gente começou a buscar mercado, buscar profissionais que agregassem, né? Que somassem com a gente. E foi aí que a gente começou a decolar, né? Em meados de 2015, a gente teve um crescimento até significativo, até superou nossas expectativas, né? Que a gente não imaginava que as coisas iam andar tão rápido, né? E foi quando eu pedi o desligamento, né? Da empresa que eu trabalhava, porque eu entendi que já estava na hora, né? Eu precisava tocar meu negócio. E aí a gente ampliou, né? Fez uma tentativa de expansão, não deu certo, recuamos, né? Voltou aqui para casinha e aí a gente deu seguimento, né? A outra loja, né? No caso, mas isso já em 2021. Eu acho que foi isso, 2021. Beleza? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, corta aí. O que foi que aconteceu assim? Tu quis expandir e foi falta de que? Mercado, conhecimento, profissionais? Na verdade, Josemar, a gente sem experiência, né? Com pouca bagagem, achando que o mercado às vezes está a favor, né? E também falta de mão de obra, que naquele tempo já era escassa, né? Sim. Hoje a gente fala que tá difícil. Imagina naquele tempo, todo mundo começando. Então, assim, era bem complicado. Mas também foi por inexperiência de gestão mesmo, né? A gente acabou abrindo uma filial no Angelim, né? Que não deu muito certo, né? E aí a gente acabou voltando, né? Concentrou, né, na matriz, né? Foi buscar conhecimento, eu fui buscar apoio da parte de qualidade, dos processos, a gente se organizou, né? E aí sim, aí a gente conseguiu abrir uma filial e graças a Deus, né? Hoje sim, hoje tem estrutura, hoje é bem consolidada já no mercado. Então, quando a gente fala de querer expandir, nem sempre é capital financeiro, né? Mas é capital intelectual, né? Exatamente. A gente a vontade de crescer, né? Porque na verdade a gente pegou ali 2012 para 2016, foi um boom, né? A gente cresceu até acima da expectativa. E a gente, não, agora dá de dar mais uma passada mais longa. E aí acabou que a gente pulou umas etapas, né? Algumas etapas que no empreendedorismo é de extrema importância você seguir, né? E a gente acabou pulando e aí é onde que as coisas acontecem, né? Pra bom ou pra ruim. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que eu nunca fiz pergunta pra ninguém. Se tu não tivesse quebrado a cara, tava com essa experiência até hoje? Nunca. Você tem que... as coisas que a gente só sabe fazendo, não tem jeito. Não adianta ninguém falar pra gente não faz. A gente tem que ir lá e quebrar a cara. Não tem receita de bolo. Enfim, é você meter o pé, né? Claro. Entendendo, né? O que você tá fazendo, claro. Muita gente não dá certo por conta disso, acha que também é só meter a cara, né? E aí você tem que ir dando os passos, né? Sem pular etapas, né? E é bem isso. E aí o que foi que tu fez para se qualificar melhor? Pronto. Aí, Josemar, quando a gente retornou do Angelim, eu disse, não, peraí, eu preciso entender, né, mais algumas coisas, né, principalmente a parte de gestão, né. Pedro, sempre foi só manutenção de hardware? Chegou a fazer serviço, tipo, prestar B2B ali para uma empresa, essas partes, ou foi sempre a parte de hardware mesmo? Pronto. O nosso foco, Josemar, sempre foi hardware, né, desde o início, até porque... era o que meus 3 irmãos conheciam, né? A parte de hardware. Essa parte de redes, a gente nunca atuou,
beleza? A gente faz o básico ali, o básico do básico do básico. O carro-chefe mesmo sempre foi manutenção, né? Diferenciar aquilo que o mercado já proporcionava aqui em São Luís, que era bem escasso, né? Mas a gente foi atrás de conhecimento, pegar o que já estava acontecendo lá no eixo Rio-São Paulo, no sul. Então a gente conseguiu trazer o que tinha de melhor, né? Para cá, para São Luís. Muita gente até imaginava que nós não éramos daqui, né? O pessoal perguntava sempre, mas vocês são daqui? Não, nós somos de São Luís, tal, a empresa é maranhense, enfim. Pelo serviço, né? Pela qualidade do serviço que a gente apresentava, até as pessoas daqui acabavam estranhando, né? Muito bom, muito bom. E aí, tu tava falando que tu deu uma recuada, se qualificou, entendeu mais um pouquinho como é que era o mercado, como é que era o negócio e voltou. Pronto, vamos lá. Então, até então, era eu e mais 2 irmãos, né? E a gente acabou apartando, né? Eu entendi que era um momento que eu precisava, né? A gente precisava colocar o pingo nos is, né? E fazer com que a empresa crescesse. Foi aí, então, quando minha esposa tinha formado já em administração, né? Ela tinha acabado de formar. E aí eu convidei para trabalhar com a gente, né? E foi um passo importante, né? Porque você sabe que a gente não dá conta de trabalhar nos 4 cantos de uma empresa, né? A gente tem que delegar, tem que... enfim, tem que ajustar. E aí, Josemar, foi quando eu trouxe ela, né? E trouxe uma pessoa especialista em qualidade, né? Então aí foi quando ela mapeou, ela fez todos os processos, enfim, deu um 360. Foi que aí a gente colocou de novo nos trilhos, né? E disse, agora a gente vai percorrer por aqui. E aí eu com o financeiro, já com financeiro, RH, já alinhado, né? E aí a gente começou a dar os passos, né? Porque senão a gente talvez teria voltado para estaca zero novamente, né? Então, assim, se a gente não parar e organizar, ver onde a gente está errando, não funciona. Entendi. Pensou em desistir em algum momento, Pedro? Desistir jamais. Eu acho que a gente que é empreendedor, eu acho que tu sabe disso, né? A gente tem as quedas, né? Que é normal, né? Os passos para trás que a gente precisa dar, né? Agora, desistir não tem como. Não tem como. Tem hora que dá vontade de ser CLT. Mas... claro, o dia a dia nosso, Josemar, eu acho que tu conhece bem. A gente tem hora que a gente pensa, né? Pô, se eu tivesse lá com direito às minhas férias de 30 dias, trabalhar só o horário que tem que trabalhar, chegar em casa, tem que descansar, chegar em casa, esquecer o que tá, mas não dá, a gente que tem esse perfil, né? A gente que tem essa vontade de empreender, não sossega. Pronto. E aí tu consolidou, né? Vamos crescer. Uhum. E aí como foi que tu percebeu que o negócio dava bom para crescer? Pronto, Josemar. Foi então que 2019, né? Acabou que veio a pandemia, né? E foi um cenário que eu acho que ninguém tinha passado, ninguém né? Esperava, ninguém né? esperava o que fazer, o que vai acontecer, né? Vai parar tudo. O medo de comprar, né? Sem poder pagar era gigante, né? E as mudanças muito rápidas, né? Você entendeu o que estava acontecendo, né? Enfim, a gente entendeu que a pandemia se comportar, né? O X da questão era a parte TI, os computadores, todo mundo em home office, e aí a gente entendeu que precisava se manter forte, né?
ter reuniões com os parceiros comerciais, né? Entender com os fornecedores, entender o que estava acontecendo, né? Que o pessoal lá fora, eles tinham uma visão diferente da gente, né? E foi aí que a gente entendeu que a gente teria que continuar, não tinha como parar. E aí tudo aumentando, né? Tudo aquela loucura e a gente sem entender, e preço dobrava, principalmente a parte ficou muito cara, né? Essa parte de informática. E aí só que alavancou, né? A gente de 60 equipamentos que a gente recebia, a gente passou a receber 120, né? Então, dobrou. E quem tinha computador em casa tinha que começar a utilizar, né? Pois é, e a gente engraçado, Josemar, que no início, a gente via um cenário engraçado, né? Assim, computadores que a gente deixou de dar manutenção há 4, 5 anos, que a gente tinha certeza que não ia mais voltar para o mercado. Acabou que o pessoal começou a estar trazendo, né? E a gente achando engraçado, por que o pessoal está trazendo esses computadores? Sem entender, né? Que já estava todo mundo já visando que as escolas, as faculdades, tudo ia ficar em home office, né? Então, foi um negócio que até hoje a gente lembra, né? E hoje a gente sorri porque passou, mas foi bem cabuloso. Bem pânico, né? Cara, é muito bacana as histórias de dono que se meteu assim na pandemia. Outro dia eu escutei a história do Tagore, da Rolf, também muito massa, que ele entrou no mesmo na operação e botou o pessoal para dormir dentro lá, porque ninguém podia nem entrar na empresa, e ele... Cara, é uma história fantástica do cara. Eu lembro que quando começou esse negócio de usar VPN em casa, tava crescendo muito. Quando eu vi esse negócio de pandemia, eu juntei todo mundo, olha, vamos preparar tudo que é VPN, tudo que é empresa, porque essa galera vai todo mundo para casa. Cara, quando falaram, fecha tudo, vai todo mundo para casa, home office, o cara já tava muito bem preparado. Acho que foi assim um toque divino, que falou assim, bicho, junta a tua equipe e te organiza, porque o negócio vai pegar. E, cara, assim também como eu sei de história tanto de empresas de TI, né, quanto de outras empresas, que era que o dono não se meteu, bicho, só foi ladeira abaixo, entendeu? Então é importante o cara, o dono, ter aquela visão de saber o que vai acontecer ali na frente, né, cara? Isso é importante aí, bom que tu te meteu. A gente tem informações privilegiadas também, né? O pessoal lá fora, né? A gente, até porque as coisas começaram a acontecer foi lá do outro lado, né? É de lá que vem os insumos. Então, assim, a gente tinha bastante informações, né? A gente tinha medo de dar errado alguma coisa, né? Sei lá. Mas as informações a gente tinha. Graças a Deus a gente teve essas informações e deu para crescer bastante. Triste, né? Por conta que a pandemia levou muita gente, né? Mas o lado bom que cresceu muito essa parte da informática, né? Da tecnologia em si. Verdade. Pedro, aí como é que foi essa chave para tu entender que tinha que abrir uma segunda unidade? Tu mapeou o mercado assim, cara, tem algum ponto aqui que eu não tô atendendo, que é mais estratégico? Como é que foi isso aí para tu abrir uma outra unidade? Pronto, vamos lá. Os próprios clientes, né, eles são sinalizadores, né? A gente tem uma caixinha lá de reclamação, né, de elogios. Enfim, a gente começou a entender que os clientes adoravam os serviços, mas diziam que era muito longe, principalmente ali daquela região Renascença, São Francisco, ali Coama, né, que realmente nós hoje temos 2 localizações, né, Quatraque e São Francisco. Então, para você sair ali do Renascença, se corta a cidade toda, né, para chegar até o Quatraque, ainda tem que entrar pro bairro. Então, assim, o próprio cliente, ele sinalizou pra gente, né, que a gente precisava abrir alguma coisa para uma mais próximo aqui, né, mais do próximo, centro. Isso. E fora os clientes ali do centro, né, enfim. E aí a gente procurou e até encontrar, né, um local que atendesse, né, as nossas expectativas, né, atendesse o nosso público, né, e fosse ponto estratégico, né, como é hoje a nossa filial.
Cara, ele tava passando o dia falando lá que ali foi o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida. Bacana, né? Ali era uma informática, pois é. E eu não sabia. Atros Informática. Pronto. Eu trabalhei lá, cara. Eu conheci o João, seu ele João. é cliente nosso lá. É, seu João? É. Ixi, Ele faz é muito cliente tempo. nosso lá. Ele que me falou, eu disse, cara, nunca nem imaginei. E justamente no mesmo lugar. No mesmo lugar, cara. Aí eu entrei, a primeira vez que eu entrei lá, lembranças boas ali. É, bacana. Foi um cara que me deu oportunidade, que não sabia nada, pô. Só era um galeguinho. Tinha até cabelo nessa época, pô. Cara, e aí a gente tem muito desafio. Eu ia trazer um cara aqui hoje para conversar com a gente, que era o Rafael Sombra. É um cara que ia dar muita conexão com a gente, porque é um cara que entende muito do mercado do varejo e também é muito... tem muita sinergia, né, ali com o Hospital do Notebook, porque também vende produto, né? E era pra gente falar assim, como é que tá as dificuldades do mercado aqui em São Luís, né? Pra gente vender carga tributária, como é que tá esse peso aí pra quem tá trabalhando com a parte de TI? Josemar, é um desafio, né? A gente que é empreendedor, né? Por isso que tem muita gente que a gente conhece, né? Que prefere ficar ali na informalidade. Né? Porque a gente entende que a carga tributária hoje nossa é pesada, né? E principalmente aqui no Maranhão, né? A gente fala se a gente for colocar aí na ponta da caneta, a gente que contrata um funcionário hoje, o salário do comércio hoje, a gente imagina que é aquele 1.500 e pouco, mas se a gente for colocar na ponta da caneta, passa R$3.000, né? Então, assim, acaba que é pesado, né, pra gente. E fora a parte de imposto, né, que compra, venda de mercadorias, e é uma matemática que se tu for parar para entender, tu nunca entende, né? Não, eu já larguei isso aí, pô. É uma matemática que eu não consigo... Quando as broncas chegam assim, negócio de imposto, Yasmin, resolve que isso aqui é uma coisa que eu não quero nem parar pra entender, negócio de imposto, não quero, pô, não quero. Eu sei que tem uns que querem me enrolar de vez em quando aí com os impostos altos, mas Yasmin, como é que é isso aqui? Mas eu não me... Cara, mas assim, essa nossa área, assim, chega a ser muito desonesto, pô, muito desonesto. Primeiro porque os clientes são muito... Assim, eu nem me importo com isso, né? Porque eu acho que, assim, hoje, graças a Deus, a Doutor Suporte tá numa categoria que a gente não bate mais cabeça com isso, com o cliente aquele cliente que fica brigando por preço. Graças a Deus, a gente não tá mais nesse nível. É como vocês, né? Que é o cliente que vê qualidade e não vê preço, né? Mas, assim, começa do cliente que quer sempre botar mais para baixo. Aí o cara que não tem qualificação, não paga R$1 de imposto, não paga nada, e aí também cobra, sei lá, 60% mais barato do que a gente pode cobrar. É uma briga meio desonesta, cara, eu acho, no final, entendeu? Mas também é uma coisa que eu não vou mais bater cabeça. Mas é uma questão de, se a gente for bem entender, é uma questão de estrutura, né? O cara que... igual eu vejo, o cara que é barbeiro, né? Ele tem ele tem uma barbearia, só que lá tem uma plaquinha de informática, né? Uhum. Não dá pra... O cara que é barbeiro, não dá pra comparar a gente que tem uma estrutura, né? Que se caso algo der errado, né? Nós temos total condição de não deixar o cliente na mão, né? Diferente do cara lá que tem uma barbearia, o cara vai lá, apaga os arquivos, né? Vai formatar, apaga tudo, né? O cara vai recorrer a quem? Né? O cara vai dizer, pô, tu levou o teu computador pra formatar numa barbearia? Não, eu tô falando de barbearia, mas é real mesmo.
Eu conheço gente que trabalha que não quero ser... real mesmo, entendeu? Sabe o que tu fez eu lembrar? Outro dia eu passei num bairro ali, cara, eu vi o cara com uma Kombi, toda velha, ali pro lado do Turu ali. O cara com uma plaquinha assim, manutenção de computador. O cara dentro de uma Kombi toda velha. Pô, bicho, o que é isso? Só pra você ter uma ideia. Como é que a gente chegou, né? E assim, cara... E aí também tem a parte de retenção de talento, né, cara? E aí a gente trabalha tanto para qualificar, fazer um negócio legal, né? Qualificar os nossos colaboradores. E como é que tu tens trabalhado nas retenções dos talentos que tu forma dentro da tua empresa? Pois é, Josemar, essa é outra briga, né, que a gente tem. Mas assim, Josemar, o que é bom, né, pra gente que hoje não desmerecendo, né, ninguém, claro, mas assim, hoje do segmento, né, da parte de manutenção de informática, a gente quase não perde para os concorrentes, até porque a questão de estrutura, né? Eu tenho funcionário de 12 anos, eu tenho funcionários lá de 11 anos, né? Então assim, de 8 anos. Então assim, a nossa parte técnica, né? A parte técnica a gente troca poucas peças, né? A gente é raro a gente até porque os próprios técnicos, assim, eles entendem que algo de melhor aqui é mais complicado, né? Então, assim, e pela própria empresa, né? A questão dos benefícios, enfim, tem um monte de situações que acaba a gente não deixando os funcionários ir para a concorrência. Bom, né? Cara, e assim, não tem... quem que é concorrente do... Não tô te bajulando, porque a gente sabe que não precisa, mas não tem, cara. Não tem concorrente hoje, a tua estrutura é muito boa, né, cara? E como é que tu faz, assim, para a cultura da tua empresa, o engajamento dessa galera aí, o que tu faz ali que segura mais tempo, além dessa parte de benefício? Josemar, assim, eu falo muito... Porque uma coisa que tu falou que é muito legal, que assim, que tem alguns colaboradores que enxergam isso aí, é tu ter processo definido. Processo definido é o quê? Eu tô entrando aqui, mas eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho uma visão aqui de onde eu vou chegar ali, meu salário vai aumentar, vou ter mais benefícios, ter mais isso, aquilo, outro, entendeu? É porque, na verdade, nós temos plano de carreira definido, né? Então, assim, o profissional, ele entra, né? Mas ele sabe que ele tem como crescer, né? Isso só depende dele, né? A gente fala que crescimento de cada empresa só depende do profissional. Então a gente tem os planos de carreira, e aí eu tenho, só para você ter uma ideia, hoje todos os meus gerentes, eu tenho 4 gerentes, todos eles entraram como atendente, né? Legal, cara. Eu não busquei ninguém de fora. Assim, eu não precisei buscar ninguém em outra empresa, né? Então, assim, os 4 gerentes que a gente tem, todos eles entraram como atendentes, né? Então, a gente valoriza bastante, né, o funcionário, o profissional. Né? Então, assim, eu não precisei, até hoje, nunca precisei buscar ninguém lá fora. Cara, isso é tão massa. Eu dou tanto valor isso aí. Outro dia eu tava tendo uma reunião lá na empresa que o pessoal... Porque assim, eu tenho muito a ideia de que eu preciso aproveitar muito quem tá em casa. Entendeu? Acho que você tem isso, o Matheus até copiou isso aí de mim. Eu tenho muita ideia de que eu tenho que aproveitar quem tá dentro de casa, entendeu? E numa umas reuniões da empresa que eu tive, que o pessoal falou, não, mas precisa de alguém mais qualificado. Cara, se eu for botar alguém mais qualificado, eu tinha tirado vocês. Mas eu quero qualificar vocês, eu quero qualificar quem tá entrando também. Então, que é muito legal. Eu tenho inúmeras vantagens para falar porque eu gosto de qualificar pessoas.
entendeu? Mas assim, no geral, eu gosto de falar que eu pego uma pessoa standard. Entendeu? Eu pego uma pessoa com HD zerado ali, e aí eu vou desenvolvendo ela, não vai tendo os mesmos vícios que vem do mercado, entendeu? Isso é muito bacana, cara, muito bacana. Não sei se tu da mesma forma. Já tem isso lá. Tu tem. Porque, tava falando que tu também forma estagiário lá, né? Na verdade, Josemar, eu até pulei uma etapa no início, né? Quando a gente começou a receber um fluxo maior. E a gente e agora? Vai trazer profissional de onde? Né? Lá no início, bem lá, um ano depois que a gente entendeu o que precisava. E aí a gente foi buscar os amigos, né? É engraçado, a gente lembra, rapaz, fulano, ciclano, vamos trazer para ver se ele é curioso, ele já tem afinidade ali. Aí a gente trouxe e deu super certo, né? Tanto que a gente formou, eu acredito que 6 a 8 que hoje atende o mercado, 4 ainda está com a gente, né? E os outros 4 estão aí em outras empresas atendendo o mercado. E aí a gente acabou parando, porque, querendo ou não, você traz alguém para trabalhar principalmente que o nosso material, o que a gente não é nosso, né? É de cliente. Então, assim, tem que ter uma pessoa supervisionando, né? Lá no início, quando a gente tinha tempo, né, que o fluxo era menor, a gente conseguia, né, supervisionar, tinha tempo para ensinar, né, Hoje ficou um pouco mais complicado, por isso que a gente cortou, né? E aí eu acabei também, a gente teve umas situações que eu acabei encerrando, né, esse programa. E até o IEMA procurou a gente, né? Já está com 2 anos que a gente tenta fazer essa parceria voltar, né? Mas agora de outra forma, né? Buscando os estagiários de eletrônica e eletrotécnica, né? E também parece que eles têm um curso de informática também, uma coisa assim. E aí trazer para estagiar, né? Para passar, se não me engano, 3 meses com a gente, né? E aí uma boa também que a gente está tentando ver se ano retrasado a gente não conseguiu, ano passado também não, a gente está vendo se consegue esse ano. Entendi. Legal, Pedro. Pedro, e uma das coisas que eu ia falar aqui, cara, outro dia eu tava lá no Hospital do Notebook, na última vez que eu fui, e eu parei para olhar um funcionário, um colaborador teu, não sei o nome dele, mas era aqui no São Francisco, um rapaz moreno. Cara, esse rapaz, leva até os parabéns que eu dou para ele. Esse rapaz estava dando uma explicação, não sei se esse rapaz é estagiário, eu trabalho muito tempo com ele. Esse cara estava dando uma explicação porque ele fez eu parar para ouvir ele explicando para um cliente. Eu parei para ouvir esse cara ele falando assim, olha, porque o HD funciona assim. Cara, pensa num cara massa. Esse teu atendente aqui no São Francisco. Como é que tu faz essa mágica aí? Josemar, aquelas situações que a gente estava conversando um pouco antes. A gente acerta. Assim, a gente contrata 10, né? De 10, de 20, tem 2 que a gente entende assim, cara, se eu tivesse mais 3 desse aqui, eu não precisaria mais de muita gente. Mas não é só a pessoa em si, né? Tu tem ali um filtro melhor, vai passando por um funil, tem treinamento. O que que tu faz nesses teus treinamentos com esses colaboradores? Geralmente, quando entra como atendente, a gente coloca uma pessoa para realmente acompanhar. Só que, Josemar, às vezes tem pessoas que têm tanta vontade, né? Assim, faz aquela tarefa com tanto amor, né? Eu não sei se chega em casa e pesquisa e se aprofunda no assunto, enfim. Mas tem esse em especial, é o Emerson, o nome dele, desde o início, né? É aquele cara que interessado, né? É aquele funcionário que quer entender todos os processos. Ele não se contenta só em, não, eu entrei aqui para ser atendente, eu vou só atender, não. Ele joga nos
nos 4 cantos da empresa, né? Ele entende da parte técnica, ele entende da parte... Até porque tu sabe que ali, principalmente no nosso segmento, para atendimento, você tem que entender. Tem que entender o funcionamento, como você estava falando aí. O cara entende o funcionamento do HD, o cara entende o funcionamento da placa, ele te diz... Enfim, e a gente... É um dos achados, né, que eu falo sempre, né? O Emerson é um cara que a gente, assim... teve muita sorte, né, em encontrar um profissional já. E, assim, ele só era curioso, né? Mas o cara que veio mesmo para somar. E olha como são as coisas, né? E não é só você que elogia, não, né? A gente entende que ele parece a IA. Ele vai te dizendo tudinho. Né? Assim, e na ordem, né? Assim, te desenha, né? Na verdade, o funcionamento das coisas. Tomara que o pessoal do Matheus não esteja ouvindo esse podcast, senão eles te roubam, cara. Roubam mesmo. E Pedro, mas assim, essa galera treina, faz algum tipo de treinamento, tu tem algum desenvolvimento dessa galera internamente? Pronto. Vamos lá. Josemar, ainda é uma das partes que a gente está desenvolvendo, né? Como eu te falei, a gente tem uma parte de qualidade, né? Que é a Ana Cláudia que desenvolve, né? Ela destrincha, né, a função de todo mundo, né? Enfim, ela faz um papel muito interessante, assim, é uma pessoa que também foi uma das responsáveis, né, por toda a organização, mapeia tudo, e até a parte de funcionários, ela também, ela que dá o treinamento, ela que organiza tudo, né, assim, eu particularmente, essa parte, eu nem entro porque eu sou terrível. Então, na próxima Ana Paula tem que vir Ana Cláudia. Ana Cláudia tem que vir ela, com certeza. Com certeza. Enfim, então, assim, essa parte toda fica com ela, né, assim, uma parte que eu não me meto, uma parte que eu dou carta branca, né, pra ela organizar. Mas tu sente que o pessoal é interessado em aprender, tem uma dificuldade? Porque, assim, eu sinto também que eu tenho dificuldade em desenvolver, eu ainda não achei essa fórmula que eu diga assim, cara, tu tem que desenvolver isso aqui mais. Não anda. Por isso eu contratei uma consultoria de RH agora, porque eu acho que eu vou tentar, eu vou tentar fazer com que o pessoal desenvolva mais. E essa parte não é tão simples não, Josemar. Infelizmente, eu falo que vai muito de funcionário para funcionário, né? A questão de querer, né? Assim, a gente 5S, 8S, tudo a gente desenvolve lá, né? Então, muitos, né, realmente abraça, né? E outros não, outros, assim, só para ter uma ideia, a gente tem uns caras muito bons, né? Até mudando um pouquinho aqui, a gente tinha um funcionário que até acabou se desligando, um cara muito bom, porém, tinha muito, como tu falou, vícios, né? Já vem muito... cheio de vícios. Então, assim, a questão de organização, assim, ainda uma bancada lá do jeito que ele imagina que tem que ser. Então, tudo isso, aí a dona Ana Cláudia lá chama e tira foto, e manda foto, e pede para organizar, mas é complicado, entendeu? É bem complicado. A gente fica até assim naquela, né, cara, será que eu melhoro esse cara? A gente não melhora, A gente não melhora. A gente tenta melhor bastante. Mesmo botar pra se adiantar, porque, meu amigo, não melhora. Mas muitos a gente conseguiu. Como dizia o padre Washington, pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas mudou muito a cultura. Mudou demais. Mas assim, é aquele negócio de todo dia a gente bater. Todo dia a gente bater. Todo dia nós vamos bater. Uma hora a gente começa a entender que tem que ser por aqui, né? As coisas só vai funcionar se for assim. Se não for, não funciona. Né? Então, assim, de tanto... Assim, a gente conseguiu mudar muito, mas muito mesmo, entendeu? Tinha situações que a gente dizia, não, meu Deus, eu não tô vivendo isso. Rapaz, eu tinha muito isso, Pedro. Eu era muito preso a pessoas.
Eu queria fazer as pessoas mudarem, porque eu gostava. Rapaz, eu gosto do Pedro, mas o Pedro não trabalha bem, mas eu quero o Pedro porque eu gosto dele, eu sinto confiança nele, é um cara que é próximo. Mas realmente, depois que eu me desprendi de certas pessoas, cara, pronto, uma das pessoas, meu irmão sabe, meu irmão, cara, eu tenho uma história, tu tá falando tua história aí, minha história é muito parecida com a tua, mas é muito parecida mesmo, entendeu? Legal. Eu era músico, decidi trabalhar com TI, né? E quando eu tinha muito também essa via de empreender, por causa da minha mãe, e aí quando eu comecei a colocar a empresa, meu irmão veio trabalhar comigo. Só que, cara, eu ficava muito preso assim, porque eu não conseguia avançar, porque meu irmão era aquele cara que não quer crescer, que não, vamos ficar com esse pouquinho aqui que tá bom. E, cara, eu queria ganhar o mundo. E assim, e todo mundo fala, e ainda tem isso que o pessoal fala assim, mas se tu perder fulano, tu tá lascado, porque aí tua empresa acaba. Isso não existe. E aí que eu comecei a botar na cabeça, cara, o nome da empresa é fulano, não é Joseli, não é Josimar. Hoje é Doutor Suporte, não pode ser o Oli, não pode ser Yasmin, não é Josimar, é Doutor Suporte. Entendeu? Quando se desprende é muito bacana, mas e tu não falou, cara, cadê teus irmãos? Foram pra onde? Pronto, vamos lá. Mais ou menos, mas foi mais ou menos isso, Josemar. Às vezes a gente tem que... São cabeças diferentes, ideias diferentes, né? E acaba entrando em conflito, né? Chega uma hora que vai conflitar, né? Se não tiver a mesma direção, né? E aí acabou que a gente se desprendeu, né? Um dos meus irmãos voltou pro Rio Grande do Sul, né? E o outro, ele abriu uma loja lá no Quatrac mesmo, entendeu? Hoje a gente é parceiro, ele compra com a gente, né? A gente faz as parcerias de terceiriza serviços, né? E graças a Deus, cada um no seu canto, né? A Irmandade prevaleceu, né? Permaneceu, né? E graças a Deus, tudo certo. Cara, e aí me fala como é que tá a tua visão pro futuro. Não, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes aqui, antes de tu falar de visão de futuro, que é um negócio que a gente não pode deixar de falar, cara. IA nos teus processos, tem aplicado, não tem? Também não é obrigado, porque todo mundo acha que, porque eu tenho um negócio aqui, eu tenho que ter IA no meu negócio, porque a moda agora é IA, né? Mas assim, eu só quero entender, porque assim, no meu negócio eu apliquei IA. Sim. Eu não tô vendo ninguém falar de IA em suporte em TI, mas eu já apliquei. E tá rodando legal. Conseguiu aplicar alguma coisa? Tem alguma ideia? Tem alguma coisa que tu vai desenvolver ali? Josemar, ainda não, tá? A gente tá esperando aí ver como é que vai se comportar esse lance de IA, né? Apesar de todo mundo já tá aí falando, né? Você tá vendo os vídeos aí, tudo, agora o Instagram tem IA pra todo lado, né? Então, assim, onde a gente vai, o pessoal fala IA, mas a gente ainda não. Algumas coisas que a gente tá usando, mas muito pouco ainda, né? A gente tá esperando ver como é que realmente esse novo mundo aí vai deslanchar pra gente poder entender pra onde que a gente vai tocar. Tu tens feito alguma consultoria, mas não a parte organizacional, tu falou que a Ana Cláudia, né, é muito boa nisso aí, mas tu tens feito alguma especialização mesmo na tua área, assim, do core da Hospital do Notebook? Tem feito alguma coisa? Tem visto? Quer fazer? Ou tu já viu? Tá carente isso no mercado ainda? Como é que tu vê isso aí? Josemar, ainda não. Entendeu? Essa parte ainda não. Beleza? A gente no momento ainda não. É por isso, cara, que eu falo muito com o pessoal que eu quero unir mais o movimento. Porque tem muita coisa que, tipo assim, tem sinergia com o que eu tô fazendo que pode servir pra ti. Com o que o Rafael, que é um cara da Riecon, que eu gosto pra caramba dele. O cara, conheci ele há pouco tempo, mas, bicho, é um cara que já entrou no meu coração, assim, que eu gosto demais do cara. É um cara que eu bato papo com ele, aprendo coisa pra poxa, que eu uso na minha empresa, e eu falo as coisas pra ele também, acha massa e coloca na empresa dele. E a gente tem tentado botar o movimento pra funcionar justamente por isso.
Porque assim, Pedro, vai que um cara que tu não tem nem ideia, nem noção que tu vai conhecer, esse cara te dá um insight tão massa e tu já tá preparado pra ouvir aquela ideia ali que tu aplica no teu negócio. Como eu vou te contar uma história rapidinho. Hoje eu participo da Associação dos Jovens Empresários, a AGE. Inclusive um abraço pro Felipe Mesquita, que é o presidente. E eu sempre quis fazer alguma coisa diferente na área de TI. E eu via muito as empresas dos outros muito organizada. E eu tenho que fazer essa organização aqui também. Eu tenho que tirar que TI tem que ser aquela empresa que é cheia, que é uma bancada cheia de bagulho, com ferro de solda, com tudo isso. Eu não quero isso para minha empresa. Então, eu sempre tive aquela visão que o negócio tinha que ser organizado. Eu tenho quase certeza que eu sou a Doutor Suporte, uma das poucas empresas que tem vendedor, tem comercial, tem marketing, tem qualidade, aí tem a parte administrativa, financeira, suporte, RH. Tenho quase certeza que nós somos uma das poucas empresas que tem isso. Mas por isso, porque eu vi em outros negócios, com o network que eu utilizei, e peguei e apliquei para dentro do meu negócio. E, cara, por isso que deu muito certo. Entendeu? E aí que eu bato muito na tecla que nós, da área de TI, temos que se unir mais, porque alguma coisa que alguém está fazendo pode servir para mim, pode servir para ti, pode servir para o Rafael, para o Lucas, para o Zé, que estava aqui. E pode ser muito forte, né? E aí por isso que eu falo muito, perguntei se tu já tinha visto alguma coisa nessa área, entendeu? Pois é, e na verdade, Josemar, é o que a gente precisa, né? De tá trocando ideias, né? Tá trocando ideias. Experiências, né? Que a gente... Vai ter até agora eu tava vendo um encontro de... vai ter como é que se diz? Rapaz, uma feira de TI, de assistência técnica aqui em São Luís. Aqui? Vai, até me mandaram o convite, né? E agora em setembro, né? E eu achei bem interessante, eu acho que eu vou participar, porque assim, eu ainda não tinha visto, né, esse movimento. Novo, cara, não vi isso aí não. Na verdade, ela é a nível nacional, e esse ano vai ser em São Luís, né? Vou até te mandar lá no Quero sim. Eu achei muito interessante você conseguir reunir realmente a galera que quer crescer, né? Que pensa em crescer, né? Então, para trocar ideias, né? Novos parceiros, vai ser muito bom. Né? Muito bom. E Pedro, já pensou em franquia? Porque teu modelo de negócio é muito massa, cara. Josemar, já demais, né? A gente já pensou. O grande detalhe é que assim, não é um segmento, né, que seja fácil, né? Seja fácil, né? Assim, como eu sempre falo, igual até eu já escutei o Wilson Matheus falar, se eu quisesse, eu colocava um hospital dos notebooks aqui em cada canto de São Luís, do Maranhão, já tinha descido ali para Santo Inês, ali para Balsas, já tinha colocado Barreirinhas, já tinha colocado... Mas o nosso segmento, eu acho que ele é diferente, é diferente do que vender mercearia, vender arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Eu acho que é diferente, porque são muitos detalhes, né? Não é um produto de prateleira, não né? Não é um produto de prateleira, entendeu? Assim, você... apesar de estar no segmento já há 13 anos, tem muita coisa que eu ainda me pergunto. E Pedro, não fala mais 13 não, ou tu fala 12 ou tu fala 14. Entendeu? Não fala mais 13 não. Enfim, então... que nem eu tenho um iPhone 13, eu falo porra que eu tenho um iPhone 13. Então, Josemar, não é tão simples assim. Eu vejo muita gente que entrou eu vou pegar uma franquia da celular não sei o que, celular mais, dá não sei o que mais, não sei o que mais, mas não decola. Por quê? Porque não conhece. Não adianta você querer trabalhar com o que você não conhece. Porque o Josemar, ele tá ganhando muito dinheiro com a franquia de não sei o que, eu vou entrar... mas o Josemar, ele conhece, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele só agregou ali a franquia pro negócio dele para ele decolar. É diferente. O cara trabalhou, vamos dar um exemplo aqui, numa empresa privada, a vida toda e se aposentou, agora ele vai trabalhar com informática.
Não funciona assim. No meu ver, tá? Eu ainda não achei uma fórmula para te entregar, para chegar a entregar pro cliente assim, olha, pronto. É isso bem aqui, você vai fazer isso aqui, você vai faturar 60 mil por mês, você vai faturar 100 mil por mês, e é isso aí, e só crescer. Não dá, não é assim. Pelo menos, eu não tenho coragem de fazer isso, que eu sei que eu vou colocar a pessoa numa fria. Entendi. Que ele vai passar perrengue demais. Falou uma coisa interessante. Ele vai passar muito perrengue. Falou. E outros negócios? Tu falou aí uma coisa bacana, né? O cara que não entende muito, mas ele quer meter a cara e tentar fazer. Já tentou outros negócios já? Josemar, por incrível que pareça, foi o primeiro negócio que eu comecei, né? Até porque eu acho também, Josemar, que além do conhecimento, né, que meus irmãos passou para mim, né, que eu assim, no início foi, eu realmente abracei, né? Eu tenho que entender, né? Hoje eu sou comprador, né, da minha empresa. E eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender realmente, e assim, eu me atualizo, eu vivo já pensando no que está sendo lançado, né? Nos notebooks que estão sendo lançados, nos computadores, o que está vindo, o que não está vindo, quais os processadores, o tipo de equipamento que está vindo. Então, assim, para a gente poder já pensar no insumo, né? A gente já sabe, daqui a 3 anos, esse equipamento já vai começar a dar problema de alguma coisa, de teclado. Então, assim, eu já tenho que ter, porque quando o cliente chegar na minha empresa, ele já vai encontrar. Então, assim, tudo isso a gente tem que se atualizar. Então, assim, talvez deu certo por conta disso. Porque também não adianta você abrir um negócio, Josemar, e coloca lá pro fulano gerenciar. Principalmente no início, né? Eu vou abrir um negócio, vou deixar pro fulano lá gerenciar, ou vou deixar pro ciclano gerenciar, e aí você não tá dentro do negócio, você não sabe o que tá acontecendo. Na hora. Né? Então, não flui, né? Talvez seja isso. Foi a primeira... o primeiro negócio que eu tentei fazer acontecer e graças a Deus deu certo. E o que tu diria assim, o cara quer começar uma assistência agora, vamos lá, eu quero colocar uma franquia do Hospital do Notebook, eu quero abrir lá na cidade operária uma lojinha de assistência, o que diria pra esse cara? No mínimo 3 anos lá no Hospital dos Notebooks, vivenciando o dia a dia, né? Entendendo de todos os processos, né? E principalmente da parte de peças, né? Entendendo realmente o negócio de cabo a rabo. Aí sim, se ele tivesse 3 anos dele dedicados, né? Para ele estar lá todos os dias, segunda a sexta, de 8 às 18, sábado de 8 até 1 da tarde, depois de 3 anos, eu disse, agora pode abrir que a possibilidade de dar certo é 70%. Entendi. Tu já pensou em abrir, tipo assim, pega o teu melhor... Só uma pergunta, Pedro. Uhum. Pega o teu melhor técnico e abre aqui um negócio teu mesmo e bota ele para gerenciar. Será que daria certo? Pois é, a gente, na verdade, Josemar, eu vou te confessar que a gente tem a filial lá do São Francisco, mas eu quase nunca vou lá. A gente tem a minha gerente lá, né, a Mônica. Né, e roda bem, cara, ali. Um abraço. Assim, me entrega redondinho, né, assim, uma pessoa também que entrou, que não conhecia nada, por incrível que pareça, ela trabalhava no hospital, mas era de enfermagem, né, não era do notebook, né, e assim, mais dedicação, é tudo que eu digo, tudo que a gente faz na vida com dedicação, a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Então, assim, ela entrega para mim praticamente redondo, né? Eu tive a sorte do Emerson também, né? Caído como uma luva lá, né? E tem também o Thalisson, tem o Jarisson, tem... Enfim, eu tenho uma equipe muito boa, né? Mas é o que eu tô te falando. A gente preparou essa equipe na matriz, né? E quando abriu a filial, aí sim, eu já coloquei uma equipe que sabia de todos os processos, sabia como é que funcionavam as coisas. Então, assim, aí não é, fica fácil. Não é que fica fácil, porque os caras estão só vivenciando, só estão botando só em prática. Só mudaram de lugar. Só mudaram de lugar, né? Então, assim, aí tem, vou falar de novo, a Ana Cláudia, que
faz toda essa parte de gerenciamento, ela quase não vai lá, mas hoje tu sabe que não precisa você estar no lugar, você consegue gerenciar tudo em home office. Cara, assim, não é que fica fácil, mas ajuda bastante. Né? Show. Já que tu falou que é da Ana Cláudia aí, cara, e a vida pessoal? Tá conseguindo hoje, que tu já tá com uma estrutura, já tem um pessoal, consegue viver um pouco melhor ou ainda não tá num time assim, tá na correria ainda? Josemar, hoje, assim, eu consigo, eu não preciso estar todos os dias. Cara, eu te pergunto isso porque eu não consigo mais viver. Eu não consigo viver porque eu não gosto mesmo mais, entendeu? Não consigo nem ficar em casa. Mas eu não fico em casa. Às vezes a gente precisa se ausentar até para resolver alguns problemas. A gente precisa viajar. Então, assim, antigamente era um caos, né? Para me viajar, rapaz, eu tinha que arrumar, deixar tudo alinhadinho. Mas a gente começou a delegar, né? Não é à toa que eu tenho 4 gerentes. Né? Então, assim, para cada setor específico eu tenho. Então, assim, fica tudo bem amarradinho, né? Então, assim, eu tenho uma equipe muito boa, então eu consigo, né? Me ausentar, né? E as coisas continuar fluindo. Claro, eu não consigo passar muito tempo, né? Até porque eu que sou do setor de compras, então, assim, a gente precisa estar sempre comprando. Mas hoje eu consigo sair, passar 9 dias, 10 dias, 11 dias fora, e quando eu volto as coisas tá tudo amarradinho. Meu sonho é ter só um gerente e tem 4, né? Yasmin, que eu tô dizendo, Yasmin vira gerente, que eu quero curtir minha vida. Pedro. Mas mas voltando aqui, é um desafio. Você colocar na cabeça da pessoa que ela vai ser gerente. Eu até, a Mônica, quando a gente abriu São Francisco, lá, a unidade de São Francisco, ela saiu chorando, mas chorando mesmo lá do Quatrac, assustada, porque assim, lá no Quatrac ela tinha um apoio de muita gente, né? Lá ela pergunta se ela quer sair lá hoje. Não quer, né? Não quer. Por quê? Porque, na verdade, sair um pouquinho da zona de conforto, sair um pouquinho não, sair um pocão da zona de conforto. E hoje tu sabe que o ser humano, ele quer ficar ali na zona de conforto, né? Quando você fala pra alguém, olha, a partir de agora você vai ser gerente, você vai ter responsabilidades, o cara fica louco, né? A pessoa endoida. Por quê? Porque é mais responsabilidades, enfim, vai tirar da zona de conforto. Então, tudo que te tira da zona de conforto te assusta, né? Então, a Yasmin, né? Eu acho que é isso que tá deixando ela assustada. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas mais que elas mesmas. Verdade. Para poder fazer isso. É o que acontece hoje. A gente não tem mais, Pedro, aquele negócio que antigamente se tinha, da pessoa bater no peito e dizer assim, pode deixar que é comigo. Se for para crescer, eu cresço, deixa comigo que eu resolvo. A pessoa, não, bota outra pessoa aí que não dá para mim. É desse jeito. E aí, se a gente realmente não forçar, não acreditar mais que elas mesmas, não avança. Isso, Josemar, eu vivenciei muito quando eu era CLT, né? O medo de as pessoas, assim, o cara diz, não, eu quero ficar aqui, não, eu quero passar o resto da vida aqui fazendo só isso aqui, não tá bom demais. E as oportunidades passando. E as oportunidades passam. E às vezes passam uma vez e nunca mais passa. Nunca mais volta. Né? Então, assim, você tem que aproveitar as oportunidades. É verdade. Pedro, meu amigo, cara, que papo massa. Massa demais. Bom eternizar mais uma história aí, cara. E a tua história é muito bacana, entendeu? Te agradecer aí, agradecer o pessoal do Hospital do Notebook, né? Essa empresa que é fantástica, cara, que eu tenho certeza que ainda vai crescer muito. Ainda vai colocar mais umas duas filiais aí. Acho que uma em Balsas vamos. E uma... Vamos que vamos. Uma em Balsas e em Barreirinhas. Mas obrigado, meu amigo. Amigo. Pedro, como é que a gente acha aí o Hospital do Notebook? Pedro, nas redes sociais aí, como é que entra em contato? No Instagram é @Hospital dos Notebooks MA, né? Nós temos também o WhatsApp, né? É o 989-8879-6182, né?
Eu acho que eu vou conseguir botar na descrição. Vai. Pronto. E é isso aí, meu amigo. A gente agradece demais, tá? Pela oportunidade. Eu conheço tua história também, né? A gente sabe que a luta é grande, né? Quem trabalha com TI, a gente não mata um leão por dia, a gente mata 2, né? É verdade. E 2 ou mais, né? Então, todo dia a gente tem a guerra. Eu sempre falo, né, nas reuniões nossas, que a gente vive para resolver problemas, né? Então, assim, a gente nunca é chamado para um churrasco, o cliente nunca chama a gente para um churrasco, né? A gente não, é só quando precisa, né? Então, assim, a gente tem que estar disponível, né? A gente tem que entender que quando o cliente, ele recorre a nós, é porque ele já não dá conta mais de resolver o problema, né? Então, a gente sempre tem que estar 100% disponível para atender o cliente. É verdade. Pra resolver os problemas. Verdade. Manda um abraço pra Ana Cláudia, manda pra tua mulher, que senão se não falar dela, falou que ela salvou tua empresa, se tu não mandar um abraço pra ela, eu vou também. Vou mandar uma empresa pra minha esposa, Josiane, um abraço, tá? Minha esposa Josiane, tá? E pra Ana Cláudia, né? Pra a pessoa que comanda lá a parte de qualidade do Hospital dos Notebooks. Beleza? Meu amigo. Obrigado viu, pela oportunidade. Já ficando por aqui, mais um Tá Bom Pra Ti. Peço que curta esse vídeo, compartilhe com o pessoal pra gente não, né? Pro YouTube entender que é um vídeo legal e assim proliferar. Mais uma vez, agradecendo aqui a Hub 92, meu amigo Zé Luiz, meu amigo Flop, agradecer aqui o Wally, agradecer a Yasmin que teve por aqui, doutor Suporte, teve Foto Sombra que também ajudou a gente, é isso aí. Na próxima vamos também ter uma entrevista com um cara fantástico aí e fica ligado que tem mais um episódio do Tá Bom Pra Ti. Valeu, um grande abraço.